Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Esse é o nosso primeiro episódio oficial, porque a gente já teve um, mas só deu para aproveitar os cortes. Então, você que chegou ao nosso perfil, gostaria de apresentar o que nós vamos fazer aqui, que é conversar um papo de amigas, para a gente poder estar apresentando, contando histórias sobre a nossa rotina, compartilhando as nossas experiências. Então, você que gosta, quer tirar dúvidas, quer se envolver um pouquinho mais com a gente, com esse mundo empresarial, mulher trabalhando, mães, como é que fica essa vida, como é que fica essa rotina, como é que né? a gente organiza Então, acompanha junto com a gente e vai seguindo aí nossos capítulos, tá bom? Então, a gente vai começar com o nosso primeiro assunto que a gente separou para poder estar conversando, que foi sobre a nossa rotina, né? Então, vou começar perguntando e você vai falando aí como é que você estabelece, como é que você cria a sua rotina e quais são os desafios de manter a rotina. Primeiramente eu quero falar que a gente precisa alinhar as nossas expectativas em relação à nossa realidade, né? Porque às vezes a gente se cobra muito, né? A gente quer ter a rotina que o outro tem e a gente não tem a realidade que o outro tem, né? Então a organização e planejamento já parte daí, da expectativa que a gente cria para aquilo, né? E depois a gente vai planejando. No caso, quando você fala assim de expectativa, é olhar e ver que pro outro tá dando tudo certo, mas tipo assim, minha vida tá um caos, eu não tô conseguindo organizar, será Isso que aí. eu sou o problema? Aí, por exemplo, às vezes também acontece do horário. Vamos supor que você vai na academia de manhã e trabalha de manhã, só que às vezes dentro da rotina de alguém, né, da mulher e tal, não consegue, porque de manhã é a parte do horário que os filhos ficam em casa. Então, essa parte da manhã é para os filhos. Então, a mulher não consegue, assim, trabalhar, né, na parte da manhã porque está com os filhos. Então, partindo da minha realidade, eu faço o meu planejamento assim. Eu trabalho de manhã, porque a Helena tá na escola, né? Então eu trabalho na parte da manhã, na parte da tarde que eu pego ela e tô com os dois, é pros dois ir pra casa. Aí à noite eu volto a trabalhar de novo, né? Porque meu marido chega, então eu volto a trabalhar de novo e fico ali um pouco com eles, vou me dividindo, vou estudando um pouquinho. Depois que eles dormem, aí eu consigo fazer bastante coisa, né? Então é dividido mais aí o trabalho entre a parte da manhã e a parte da noite. Aí acontece, né, de ter aquelas eventualidades que toda mãe tem, né? Que é quando a criança falta, quando a criança não tem aula. Então muda um pouquinho. Mas mesmo, por exemplo, você trabalhando pela manhã, a Helena tá na escola e o Hugo tá em casa. Como é que funciona aí com o Hugo? Então, por enquanto, ele é mais tranquilo. Dá pra gente ali, dá pra eu me organizar com ele. Dá pra eu distrair, é um mamazinho, é um aconchego. Vai usando ali umas estratégias, né? Aí a gente vai pegando umas panelas, vai colocando lá pra ele brincar, entendeu? Certo. Então eu vou fazendo assim. Aí você sente que você não é produtiva por ter esse espaçamento, né? Que aí toda hora você tem que parar, você tem que dar atenção para ele. Como é que você se sente com essa questão de lidar com ele e trabalhar ao mesmo tempo? Porque criança requer atenção. Então, no começo eu ficava muito assim, gente, eu não tô produzindo nada. E eu fazia um monte de coisa, mas assim, na minha cabeça eu não produzia nada. Mas a sensação não era essa, né? Exatamente, porque eu tinha que trabalhar, tipo, na minha cabeça eu tinha que trabalhar full time, sabe? Tipo, ininterrupto. Só que não é assim que funciona quando você tem uma criança em casa. Então, tipo assim, na minha cabeça, por isso que eu falei no começo de você alinhar suas expectativas dentro da sua realidade. A minha realidade é essa, então eu tenho que trabalhar no tempo que a criança me permite trabalhar, entendeu? E dentro do meu planejamento. Você se cobrava muito sobre isso? Sobre sentir que não estava sendo produtiva? Por ter que dar atenção para ele? Muito. Aí isso acaba afetando a sua saúde mental, entendeu? E hoje como é que você tem lidado com essa questão? Então, depois que eu entendi isso, que eu precisava aceitar a minha realidade, né? Aceitar que a minha realidade é essa, então eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Então, eu acho que é muito mental, mais mental do que o trabalhar ali, entendeu? O dia a dia, exatamente. Então, isso me fez entender que isso que é a minha rotina, né? Então, eu preciso trabalhar em cima disso. Certo.
E o meu planejamento Tem de que organização funcionado. tem que funcionar. Exatamente, tem que funcionar. E quando há quebras de rotina, como você consegue lidar com o dia que não saiu do jeito que você tinha planejado? Bate um pouquinho de frustração. Confesso que bate um pouquinho de frustração, mas é aquilo, a vida é como ela é aquela realidade. Então, assim, eu tento fazer aquilo que dá. Então, assim, eu vejo o que está dentro do meu planejamento do dia. Sim. O que é mais importante, o que eu preciso fazer, que não, assim, depende só de mim, ninguém mais pode fazer. Então, é isso que eu tenho que focar. Se eu posso delegar algumas coisas, então eu delego. Certo. Entendeu? No caso, então, você tem uma rede de apoio onde você consegue lidar com esses imprevistos que acontecem e tudo mais, para você poder dar continuidade ali no seu dia e no que estava planejado para ele? A rede de apoio conta muito. Porque eu tenho João, a Fabi, né? O Hudson, que ele não é o pai, não é a rede de apoio, mas que tá ali sempre me apoiando em tudo. Então, assim, a importância dele na minha rotina é grande, entendeu? Então, ele leva Helena pra escola. Hoje, por exemplo, eu vim pra cá e eu não consegui. Ele tinha que sair mais cedo pra ir trabalhar. Então, eu que levei a Helena, mas não costuma ser assim, entendeu? Então, assim, já muda um pouco ali. Eu tive que acordar mais cedo, me organizar mais cedo, fazer tudo. Né? Isso que é uma pergunta. Porque, por exemplo, como é essa organização da rotina para que ela funcione? Porque com 2 filhos, eu bem sei que nem tudo, né, vai sair no horário. Então, para você conseguir sair no horário, como você se planeja tanto mentalmente, no dia anterior? Como é que é essa organização aí para fluir? Então, um dia começa um dia antes. Então, um dia antes eu organizo muita coisa, tudo que eu puder organizar. Então, assim, eu organizei. No caso de hoje, eu tive que deixar ele com a minha irmã, que é uma rede de apoio minha também, que eu tenho, graças a Deus. Então, assim, eu tinha que arrumar a bolsa do Hugo ontem, né, as roupa de escola da Helena, né, tudo, a minha roupa de hoje, organizar os lanches. Então, assim, eu prezo muito uma alimentação saudável. Sim. Então, tudo que você tem que fazer para ter uma alimentação saudável, você tem que colocar a mão na massa, né? Porque o mais prático é você abrir um biscoito e levar. Exatamente, um pacote e levar. Eu não gosto. Então, assim, já que eu escolhi ser assim, eu escolhi ter esse tipo de estilo de vida, né? Então, eu tenho que me organizar quanto a isso. Então, assim, um dia antes eu preparo a marmita, eu já penso em quantas alimentações ele precisa ter, quantas refeições, né, no caso, ele precisa ter. Então, eu vou me baseando por aí, faço o cardápio e vou fazendo. Que legal. Então, você já planeja com antecedência aquilo que já vai acontecer. Então, tipo assim, se surgir hoje, não dá. Se for hoje, como é que fica? Aí, o que acontece? Eu já tenho, assim, um cardápio, né, em relação à alimentação. Eu já tenho um cardápio meio que pronto. Coisas que eu já costumo fazer para eles e que são muito rápidos de se fazer, entendeu? Então, assim, eu levo literalmente menos de 10 minutos para fazer as coisas. Ótimo. Então, assim, eu sempre tenho uma comida pronta, porque eu tenho que me organizar quanto a isso, né? Então, eu tenho um dia para me preparar, né, com a alimentação, tipo, da semana, o que eu penso, o que eu vou fazer pra semana. Então, eu já tenho aquela previsibilidade por conta do planejamento. Então, assim, cara, o que as crianças gostam de comer? Quais as frutas que eles gostam de comer? Então, essa semana a gente vai fazer feira de tal coisa, de tal fruta, que eles gostam dessa. Que legume que eu vou fazer durante a semana? Então, eu já faço a feira pensando no que eu vou fazer na semana, que isso já facilita muito. Então, tem coisas congeladas, né? Tem coisas que eu já deixo pronto. E são muito fáceis mesmo de fazer. Eu já gosto de cozinhar, então é mais fácil, né? Pra mim, claro, pra quem gosta, tudo fica mais fácil. Exatamente. Mas falando sobre o planejamento, quanto você considera que dentro da sua rotina, hoje, o seu planejamento é importante? 100%, muito importante, porque senão, cara, vira um caos. Porque assim, eu trabalho em casa. Então, em casa, você acha que você pode fazer tudo depois, né? Você não dá você não enxerga a importância de você seguir um horário.
Porque você tá na sua casa, no conforto da sua casa, trabalhando na sua casa, então você, assim, acaba... Se permitindo. Se permitindo, exatamente. Tipo assim, daqui a pouco eu faço aquilo, entendeu? E entra aí a procrastinação, né? E isso aí, a procrastinação leva ao fracasso da rotina. Porque eu tenho um horário estabelecido de sono para as crianças, horário de alimentação. Então, assim, isso para mim é de suma importância. Sim. Porque isso vai me dar previsibilidade para eu fazer outras coisas. Então, eu sei que, esse horário dá para eu fazer tal coisa porque eles vão estar dormindo. Esse horário vai dar para fazer tal coisa porque eles já acordaram. Então, assim, entendeu? Então, eu tenho essa previsibilidade. Sim. Por isso que eu preciso seguir o meu planejamento. Claro que tem vezes que você, assim, não tá bem, né? Você não acordou bem de saúde. Acontece, né, da gente procrastinar. Porque nós somos seres humanos e acaba acontecendo isso. Mas não é um hábito, né? É uma coisa, como você pode falou. ser. É uma urgência, é um dia que você acordou doente, ou alguma coisa que saiu da rotina, né? Não é algo assim que você já tá programando falhar. Isso aí, exatamente. Porque senão desanda tudo. Então, por exemplo, ontem eu dormi um pouco tarde. Hoje eu acordei super cansada e querendo ficar na cama. Sim. Mas se eu fizesse isso, tudo iria desandar, porque eu ia estar com 2 crianças e como é que ia fazer, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que pensar como é que vai ser durante todo o dia, entendeu? Porque uma escolha errada vai mudar todo o seu dia, com certeza. Todo dia. Exatamente. E sobre aquilo que atrapalha a rotina. Quando você quer botar ali a sua rotina para funcionar e aí, de repente, acontece algo que não acabou, desandou a rotina toda. Como que você lida com isso? Olha, cara... Como é também, né, essa pressão de lidar com aquilo que saiu do controle? Então, assim, quando isso acontece, eu tento organizar o máximo que eu consigo, né? Então, por exemplo, se eu acordei tarde, eu tenho que ser rápida na questão do café da manhã deles, né? Porque eles já acordam com muita fome. Então, se eu dou café da tarde muito tarde para eles, café da manhã muito tarde para eles, então já impacta no almoço, já impacta na hora que eles vão dormir. Então, assim, eu preciso se eu me atrasei em alguma coisa, né, ou se acontece alguma coisa que atrapalha a minha rotina, eu tenho que ser muito rápida para fazer tudo dentro daquele horário que eu estabeleci para a rotina deles, né? E se isso não acontece, atrapalha. E é isso. Atrapalha, entendeu? Então, tem vezes que o dia que desandou. Acontece muito. Você só aceita e vai seguir Exatamente, eu vou fazendo o que dá. fluxo. Exatamente. Não tem coisas mirabolantes a se fazer, entendeu? Você aceita aquilo porque desandou, não tem mais o que fazer, então você vai fazendo o que dá. Certo. Entendeu? Agora vamos mudar um pouquinho, falar um pouco da vida profissional. Vamos falar então, agora que a gente já falou aí sobre rotina, né, sobre um pouquinho da questão da maternidade. Vamos falar então agora sobre como você tem feito, como você tem se sentido assim motivada, né, para trabalhar, porque dentro da sua rotina, acredito eu que seja exaustiva, né, ter ali uma rotina com as crianças e tudo mais é cansativo. E ainda ter aí esse lado profissional para trabalhar e tudo mais, como tem sido essa conciliação de pesos, né? Como é que eu vou manter aqui que eu preciso, eu quero trabalhar, eu quero fazer isso, mas eu também tenho o meu lado mãe, eu também tenho o meu lado casa, esposa, né? Que eu preciso ali cuidar e balancear. Cara, pra mim é muito importante estar trabalhando, né? Pra mim é muito importante ter a minha vida profissional ativa, porque assim, a gente tem o nosso lado mãe, o nosso lado mulher, e tudo isso completa a gente, sabe? Não é uma coisa só que completa a gente, é um conjunto de coisas, né? Então, assim, se você quer trabalhar e quer conciliar com isso, cara, você precisa ter esse planejamento, né? De saber os horários de coisas e saber que vai dar trabalho. Saber que trabalhar em casa vai dar trabalho, ou na rua também, ou se você sai para trabalhar, vai dar trabalho. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que é uma coisa fácil, é uma coisa... Que você se livra, né? De um ou de outro fica mais... Não, é pesado, é cansativo, mas é o que te faz feliz, é o que te motiva. Então, assim, isso é bom pra mim porque...
viver a minha maternidade é muito maravilhosa, eu não tenho o que falar, sabe? Mas é pesado, sabe? Ter 2 crianças para criar é pesado, né? A rotina é cansativa, então às vezes os 2 estão chorando, você tem um monte de coisa para fazer, você tem coisa no fogo, às vezes eu desligo a panela do fogo para poder atender, aí ligo de novo, aí às vezes queima alguma coisa. Então, assim, é a rotina como é, entendeu? Às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer algo mirabolante, não. A rotina é aquilo, sabe? É você mudar os seus olhos. Então, assim, uma coisa que eu penso muito dentro dessa minha rotina de trabalho e maternidade. Cara, como que eu vejo a minha vida? Aquele copo meio cheio ou meio vazio, entendeu? Sim. A sua visão muda muito. Aquilo, como você enxerga a sua rotina, muda muito. Porque, até o tratar, né? Exatamente, porque senão você vai estar sempre pesada, e sabe? com raiva daquilo ali, você passa a não querer mais aquela vida. Exatamente. Né? Quando você aceita e entende que a vida é como ela é, sabe? A sua rotina é aquilo, você escolheu ter aquilo. Então, cara, não deixa aquilo pesar, sabe? Você tem que mudar a sua visão. Aquilo que você desejou um dia agora virar um peso, né? Exatamente. Tem que ser a sua motivação, tem que ser o seu motivo, sabe? Não o seu peso, entendeu? Então, assim, os meus filhos hoje são o meu motivo para fazer qualquer coisa, sabe? Hoje eles são a minha prioridade. Então, assim, é o meu motivo, é o meu gás, entendeu? Para fazer qualquer coisa. Eu quero que eles olhem para mim e vejam assim, caramba, minha mãe cuidou de mim como ela pôde, sabe? Ela me deu amor, me deu carinho e, assim, tava trabalhando, deu o melhor pra gente. Sabe? Então, eu quero que eles me enxerguem dessa forma, sabe? Eu quero que a Helena cresça também como uma mulher independente, como uma mulher que goste da vida que ela tem, entendeu? Porque às vezes a gente tem uma vida, mas fica querendo a vida do outro, se enxergando na vida do outro e, cara, minha realidade é essa daqui. Então, as coisas são simples, dá pra você... A gente tem que entender que as coisas são simples. Você tem a sua vida, você tem que amar ela, sabe? Então, não adianta, não tem o que fazer. Porque é uma vida que a gente construiu, né? Exatamente. A gente não pode reclamar da vida que a gente tem se foi uma vida que a gente construiu. Isso né? aí, então... muito bem. Exatamente. Então, assim, o que me ajuda a conduzir tudo isso é a visão que eu tenho. Então, assim, às vezes o meu dia pode estar um caos. Mas, cara, minha casa é cheia de vida, entendeu? Esses dias eu tava até falando com o Hugo, que eu tava ali lavando a louça, ele tava me empurrando, cheio de panela em volta. E eu falei pra ele, filho, você deixa a minha casa cheia de vida. Porque realmente ia ser um silêncio. É uma criança saudável, é uma criança brincando, exatamente. né? Então, trazendo ali uma alegria que a gente nem enxerga, né? Às vezes até na baguncinha que eles estão fazendo, que a bagunça é pra gente. Né? O adulto é o chato da situação. Exatamente. Porque a bagunça é pra gente, pra eles não. É um momento de brincar, de se divertir. E eles querem a nossa atenção, né? Então você tem que ver beleza no simples. Sabe, naquilo que é comum, naquilo que é normal. Você tem que ver beleza, porque a maioria do nosso dia é isso, é simples. Ninguém tá num holofote o tempo inteiro, sabe? Então é isso. Ótimo. Mas o que você gostaria de falar sobre a sua vida profissional? Ai, olha que, assim, o que me ajudou muito, né, a conciliar, porque assim, eu sou formada em prótese, né, e eu trabalhava fora. Sim. Trabalhava muito, por muitas horas. E depois que eu tive filho, essa rotina não cabia mais pra mim, né? E é aquilo, você tem que escolher. Você escolheu ter filhos, você saber que tem tempo pra tudo, sabe? Se eu quisesse voltar pro meu trabalho, eu posso a qualquer hora, a qualquer momento, entendeu? Só que eu escolhi viver, sabe? Sim. Essa vida maternidade, exatamente, né? Eu quero viver a minha maternidade, eu quero ter tempo para eles, eu quero ter tempo para eles e ter tempo também para o meu casamento, né, para mim. Então, assim, dentro da minha realidade, eu pensei, caramba, como é que eu vou encaixar agora esse trabalho que me ocupa muito tempo e, assim, qual é a minha prioridade do momento? Sim. Entendeu? Então, a minha prioridade hoje é eles. Então, eu procurei algo que pudesse me dar uma renda e pudesse me oferecer esse tempo que eu precisava. Sim. Então... E aonde você se encontrou nesse momento? Cara, eu me encontrei no digital. No digital, porque assim, o digital, ele te dá
mil e umas possibilidades de trabalho, Sim. né? E hoje eu trabalho como afiliada na internet, vendendo produtos digitais e físicos, né? Na internet, que é a rua mais movimentada Sim. do mundo e que você pode vender para qualquer lugar, né? Do mundo. Então, assim, hoje esse trabalho me oferece ter uma renda e me oferece trabalhar em casa com os meus filhos. Tendo uma flexibilidade tendo de uma horário flexibilidade, com eles. exatamente. Que quem é mãe vai entender o quanto isso é importante. Você ter um trabalho que te facilite, né? Poder ir buscar seu filho na escola. Porque, por exemplo, a Helena sai no meio do dia. Certo. No meio do dia, CLT tá onde? Tá trabalhando. Tá trabalhando. Então, assim, eu tive que fazer escolhas e essas escolhas estão me gerando frutos muito bons. Então, assim, me encontrei, né? Apesar de eu amar minha profissão, amo de paixão, mas é aquilo, você tem que ver no seu momento qual é a sua prioridade. E essas portas me abriram, né? Me foram abertas essas portas e então eu... Algum arrependimento? Cara, não tenho. Não tenho arrependimento de ter largado a minha profissão, ou de ter escolhido ter filhos, ou de ter casado. Não tenho. Eu acho que assim, a vida que eu tenho hoje foi a vida que eu orei muito pra ter. Foi a vida que eu queria muito ter, sabe? Então, assim, meu casamento foi a melhor escolha da minha vida, sabe? Eu sempre quis, eu tô com o Hudson há 15 anos e desde os 14 anos nós estamos juntos. Então, assim, o nosso maior sonho de vida era casar. Então, assim, todo o nosso planejamento de vida era baseado na nossa família, né? Criar a nossa família. Então, assim, a gente sempre quis morar junto, casar, ter os nossos filhos, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho a vida que eu orei pra ter. Certo. E apesar o das desafio? dificuldades. E os desafios? Como tem sido, como vocês lidaram, né? Porque a cada passo novo que a gente dá, um desafio novo surge. Como vocês têm lidado com esses desafios? Como tem sido para vocês? Tudo que acontece funciona através dos acordos. Então, assim, eu acordo com ele, olha, vamos viver assim por um tempo? Vamos viver assim por um tempo. Vamos nos limitar em tal área, vamos nos limitar. Então, a gente vive através dos nossos acordos, né? Porque aquilo que é bom pra você é bom pra mim. Acordo nunca pesa pra ninguém, né? Então, assim, dentro da nossa vida, a gente tem alguns acordos pra fazer funcionar. Tanto o nosso casamento, quanto a nossa vida, né? Como pai, como profissional. Dentro da nossa vida secular, entendeu? Né? Com os amigos, enfim. Tudo isso funciona através de acordos. Porque se não fosse, não iria funcionar mesmo, entendeu? Certo. E agora, pra gente finalizar, eu gostaria que você desse aquela dica. Cara, você que quer ser mãe, você que quer ser afiliada, você que quer tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, qual é a dica que você dá hoje? Cara, largue o medo. O medo, assim, se você focar no medo, porque ele vai existir. O novo, ele assusta. Mudar de profissão assusta, porque você vai estudar novas coisas, né? Se profissionalizar em outra coisa. Então, assim, o medo, ele sempre vai te acompanhar. Mas você não pode alimentar ele, porque você tem que saber que ele vai existir, mas ele não pode ser o seu foco. Você tem que focar na vida que você quer ter, sabe? Porque o medo, ele vai te paralisar. Então, o que você mais alimenta vai crescer, entendeu? O que você mais alimenta, cresce. Eu concordo plenamente. Então, eu acho que você não pode focar no medo, porque ele vai te paralisar, então esquece ele. Ótimo, deixa o medo lá na gavetinha, isso né? aí. Eu acredito que o medo, ele tem, assim, o intuito de nos proteger. Mas, como você falou, se você alimenta demais, ele faz com que você nem saia de casa. Exatamente. Né? Então, realmente tem que ter uma ponderação com o medo. Isso aí. Bom, fechamos então o nosso podcast de hoje sobre rotina, maternidade, vida profissional. Isso aí. E você Espero que vocês gostou, tenham gostado. curte, compartilha, envia para aquele amiguinho, para aquela amiga que está querendo ser mãe, que está querendo começar no digital. E vamos ter muito mais vídeos legais
falando muito mais sobre esses temas, aprofundando mais e também sobre temas novos. Então, nós vamos abrir aí ao decorrer desse tempo caixinhas de pergunta para vocês poderem falar com a gente. Olha, fala sobre esse assunto e tudo mais, e aí a gente vai conversando. É isso aí. Um beijo, galera. Até a próxima, até o nosso próximo vídeo.